Civil. Dentro do direito civil, vamos falar hoje sobre planejamento sucessório. Será que é possível fazer esse planejamento? Sabemos que ele existe e quem vai explicar isso para nós agora é a advogada especialista em direito de família e sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada novamente pelo convite. Planejamento sucessório existe de fato, mas é complicado fazer, doutora Ana? Muita gente ainda tem a ideia de que planejamento sucessório é holding, Sérgio. E não é. É toda aquela ideia que nós temos de fazer uma sucessão diferente da clássica, aquela de abrir inventário, fazer ali a divisão dos bens após morte. Normalmente, aquele autor da herança acaba deixando uma maneira diferente de fazer essa sucessão. A senhora falou holding. O que é uma holding? Explica pra gente. Holding é uma empresa, né, que normalmente contém ali os bens familiares, normalmente tem várias empresas sobre dela, e a ideia de todo mundo, quando fala-se de planejamento sucessório, pensa que seria a constituição de uma empresa. E nem sempre é só isto. Ela é uma das formas de planejamento sucessório, ela depende muito qual é a sua finalidade, qual é a ideia, né, do autor da herança, aquele que possui o dinheiro, que possui herdeiros, que vai deixar bens a serem sucedidos, e pensa como que ele quer que essa herança seja dividida no pós-morte. Então, tudo isso depende. Nem sempre a holding é a maneira mais adequada. Pode ser que seja uma doação, um testamento, pode ser que seja uma divisão não igualitária ali, ou até mesmo a holding. No caso do planejamento sucessório, ele pode ser feito não só de empresas, né? Como a senhora está bem explicando aqui, mas outras posses, tudo isso pode ser feito também com esse planejamento ou não? Sim, o planejamento ele abrange muita coisa. Então, o que acontece? Quando a gente falece e abre a sucessão sem que haja, né, qualquer tipo de planejamento, nós vamos para um inventário, vai ser visto quais bens que possuem, ser visto quem são os herdeiros, se possui viúvo, viúva, né? Qual é o regime de bens de casamento daquela pessoa que faleceu, como que se dará a ordem da sucessão. No caso, quando o planejamento sucessório ele ocorre, você pode antecipar essa divisão, por exemplo, através da doação, ou você pode deixar uma divisão não igualitária através de um testamento. Então, são formas distintas. Então, ela realmente ocorre dependendo da maneira que você quer que isto se dê após a sua morte. Pois é, e dentro desta questão que trata do planejamento sucessório, justamente como fazer a divisão certinha da herança entre os herdeiros? Ela necessariamente, Sérgio, não precisará obedecer o 1829, o artigo 1829 do Código Civil. Ela pode sim privilegiar, por exemplo, a viúva, deixando a ela mais bens do que ela, por exemplo, teria na meação. A gente pode privilegiar um filho, um herdeiro, pessoas que não estariam dentro daquela sucessão, desde que ela obedeça algumas regras. Quando a gente tem herdeiros necessários, quem são? Filhos, netos, pais, né? Pai ou mãe vivos, ou no caso, cônjuge ou companheiro. Neste caso, quando você é obrigado a deixar 50%, que nós chamamos de legítima, para fazer essa sucessão, divisão clássica, né? Que é dividir igualmente entre os filhos, obedecendo ali o 1829. Quando a gente não tem essa sucessão, ou a gente quer que ela seja feita diferente, a gente pode dispor dos nossos bens, privilegiando pessoas até mesmo de fora. Então, para isso que serve um planejamento, para que você pense se você quer uma divisão igualitária ou se você quer deixar bem específico para cada um dos filhos. Então, você pensa a maneira como você quer que faça e ali você já deixa organizado anteriormente à sua morte. Doutora Ana Brocanello, e como evitar conflitos de herdeiros? Eles podem acontecer até mesmo dentro do planejamento sucessório? Pode, mas o planejamento sucessório, quando ele é feito, né, feito de uma maneira correta, orientado por um advogado especialista, ele já procura cercar de todas as maneiras legais aquela sucessão. Então, se há, por exemplo, doação, nós vamos chamar todos os herdeiros a assinarem essa doação para que fique claro, por exemplo, que o pai deixou bem A para filho A, bem B para filho B,
por exemplo, então há uma concordância geral. Ou nós vamos cercar esta doação e confirmar isso através de um testamento onde ele confirma que era legítima aquela vontade, aquela doação, de que bem A ficaria para A, que bem B ficaria para B, ou numa proteção, por exemplo, da viúva. Então a gente procura se cercar de algumas ferramentas, né, de alguns mecanismos jurídicos, a fim de que no futuro, se houver contestação, que isso não vá muito distante, porque a vontade do falecido prevalecerá sobre qualquer outra. Justamente nesse sentido a minha próxima pergunta. Como garantir que a vontade do falecido seja feita? Então, a holding, por exemplo, ela tem, que é uma constituição de uma empresa, dentro do contrato social, ela já vai possuir ali a sua sucessão. Ela vai ter ali uma maneira de como se dará a sucessão daqueles bens, daquela empresa ali dentro. E a gente faz realmente, como eu estou dizendo, garantia, não passando legítima, colocando mecanismos mesmo de controle, onde dizendo que quem estava doando sabia o que estava doando, que estava dentro por exemplo, do limite legal da doação. A gente preserva os bens da viúva, a gente pode usar, por exemplo, o usufruto como ferramenta também de controle para que o doador não fique. Então, são vários mecanismos jurídicos, dependendo de caso a caso, que nós fazemos. E se preciso for, nós confirmamos tudo isso através de um testamento público, lavrado em cartório, com todos os controles necessários, né, todos os requisitos legais feitos, para que isso no futuro não haja nenhum tipo de contestação. Estamos conversando sobre planejamento sucessório com a doutora Ana Brocanello. Doutora Ana, muitos falam que é necessário, até é útil você fazer um planejamento sucessório para diminuir a incidência de impostos. Isso é verdade? Existem impostos que nós não conseguimos pular. Qualquer profissional do direito que tiver um planejamento sucessório, dizendo que você não terá gastos, que você não pulará algum tipo de impostos, né? Isso já está errado. O que nós fazemos é diminuir aquele impacto, fazendo, por exemplo, às vezes um planejamento ao longo de 2, 3 anos, para que esses impostos sejam minimizados, às vezes dentro de uma isenção, às vezes dentro do limite legal, ou que você também se planeje financeiramente para que ele ocorra. Mas pular impostos, isso a gente não consegue, isso não existe dentro do nosso país. Afinal de contas, haverá transmissão de bens e para isso nós precisaremos, existem as legislações que dizem, né, sobre ITBI, ITCMD, muitas vezes a questão do imposto de renda também ali precisa ser observada. Nós não pularemos, o que nós fazemos é uma diminuição do impacto desses impostos ao longo do planejamento. Doutora Ana Brocanello, no caso de menores envolvidos nesta herança, filhos menores, é possível também já inseri-los dentro desse planejamento sucessório? Sim. Por exemplo, na criação de uma holding, nós podemos incluir os filhos como herdeiros, né, sucessores dessas cotas, dessas empresas, porém nós já temos que colocar, por exemplo, um administrador. Como que vai ser feita a retirada para que se evite, né, ali não ter o dinheiro colocado e a gente tem ali uma sucessão feita no ambiente familiar, por exemplo, no caso da holding. Quando ele é herdeiro através, por exemplo, de um testamento ou de uma doação, aquele bem ficará preso até a sua maioridade, também com a administração ou do seu representante legal, que pode ser a mãe ou o pai, ou até mesmo alguém indicado pela pessoa que está doando a favor, deixando aqueles bens a favor do menor. Então, existe sim a possibilidade deles serem incluídos, porém, tem certas regras que também deverão ser observadas. E no caso dos incapacitados, como fica? É a mesma situação. Eles podem receber, eu tenho um caso meu particular até, que a pessoa é herdeira, né? Os irmãos têm a curatela dessa irmã e ela recebe. A única coisa que na interdição, foi necessário realizar uma interdição, e nessa interdição eles prestam contas deste dinheiro que ela recebeu através da herança desse planejamento sucessório. Então é tirado os gastos e a diferença obrigatoriamente, por exemplo, ficará presa numa conta, né? Vai ser feito como uma espécie de poupança, aplicação ali, e só pode ser liberado esse dinheiro, esse excedente,
particular, como, por exemplo, saúde. Então, o que temos aqui, tanto nos casos dos menores como das pessoas incapacitadas, uma ferramenta de controle através de prestação de contas da necessidade da utilização daqueles valores. O planejamento sucessório também pode incluir os bens móveis? Sim, pode, por exemplo, um carro, dinheiro, né, aplicação, previdência privada, isso tudo é planejamento sucessório. Então, fazer através de um seguro, através de uma previdência privada controlada, com liberação imediata após a morte daquele autor da herança, ou até mesmo com um período posterior à sua morte. Isso são bens móveis, tidos pela nossa legislação como bens móveis, e eles são, sim, capazes de planejamento e serem feitos e entrar nessa sucessão. Doutora Ana Brocanello, quando ouvimos falar também da questão de reduzir os impostos, fazendo planejamento sucessório, principalmente falam que é possível diminuir o ITCMD, que é o imposto de transferência, né? A senhora pode explicar melhor isso para o nosso ouvinte. De fato, isso acontece? Então, quando nós temos uma sucessão, nós temos o imposto ITCMD, né? Aqui em São Paulo chama ITCMD, tem estados que chama ITCM, né? Que é da causa às mortes. Então, é aquele imposto que ele varia entre 3% a 8%, dependendo do estado, né? Ele é recolhido ali no fato da morte, em cima dos bens deixados. No caso do planejamento sucessório, ele não pode ocorrer como ITCMD, ele pode, por exemplo, muitas vezes ocorrer como ITBI, que é transmissão de bens intervivos. Então, dependendo se você vai transmitir imóveis, por exemplo, para uma holding, vai ocorrer o ITBI, que muitas vezes é isso que eu falo, do planejamento do impacto, né? Além dele ser mais baixo que o ITCMD, por exemplo, aqui em São Paulo, ele também pode ser feito de uma maneira que você não precisa transferir aqueles bens todos de uma vez. Você pode ir se planejando para ir incluindo esses bens. Então, o que nós temos é uma incidência menor. E uma vez que também, né, ocorra ali, por exemplo, a transmissão já está feita na doação, por exemplo, de bens, quando ocorre a morte, não há o pagamento novamente. Ele já foi realizado anteriormente, então já está quitado ali aquele dever com o imposto perante o governo. Doutora Ana Brocanello, acima de tudo, então, o que precisamos entre os familiares é diálogo para fazer um planejamento sucessório mais em paz, ou já existe o litígio até no planejamento? Muitas vezes existe, né? Mexeu no bolso, a gente tem aí uma grande questão. Tem que lembrar sempre, Sérgio, que a vontade que prevalecerá nunca serão dos herdeiros, e sim do autor da herança. É dele o dinheiro, é dele a vontade da sucessão. Óbvio, como nós dissemos, ele tem que obedecer algumas questões quando ele tem filhos, quando ele tem pais, quando ele tem esposa ou companheiros vivos, né? Então ele tem alguns mecanismos de controle, mas a vontade terá que ser prevalecida a do falecido. E os herdeiros, a eles cabem acatar, entender que herança, eu sempre brinco dentro do escritório, falo, herança é só de gente morta. Não adianta querer dividir, fazer herança, né? Não cabe dentro da nossa legislação, que nós chamamos de pacta corvina, que é combinar a respeito de uma sucessão, fazer a sucessão da pessoa com ela viva. Assim, questões de doação, adiantamento dessa herança, mas nunca terá essa conotação, de herança já de pessoas vivas, e sim somente depois da morte. E doutora Ana Brocanello, para encerrarmos, tem aquela situação também, estamos falando de uma família que tem apenas um imóvel e o pai faz a doação em vida para o filho, para o usufruto. É a melhor forma de garantir que esse pai depois não fique na rua da amargura, caso algum agregado familiar queira desalojá-los, despejá-los? Sim, o usufruto é um dos mecanismos de proteção ao doador, né, daquele bem. Tendo um único imóvel, tendo vários herdeiros, a ideia é que reserve para si, seu companheiro, sua companheira, seu cônjuge ou sua cônjuge, o usufruto vitalício, que nada mais é o direito de usar, alugar, usufruir daquele imóvel. Ele pode até emprestar. A única coisa que dentro do usufruto não cabe é a venda daquele imóvel, né? A disponibilização através de alienação, de venda daquele imóvel. Mas ele poderá usufruir daquela maneira. Então, dentro de um usufruto vitalício, enquanto ele for vivo, permanece
permanece, enquanto o companheiro também for vivo, permanece sendo somente liberado a venda ou uso dos herdeiros após da morte, por exemplo, do casal possuidor, né, antigo proprietário daquele imóvel, na condição de doador. Conversamos na Rádio Justiça com a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Ana Brocanello, sobre planejamento sucessório. Doutora Ana, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. As suas considerações finais. Eu que agradeço, lembrando sempre que o planejamento, o que serve para um não serve para todos. Temos que analisar caso a caso. Um profissional competente poderá te ajudar, ver quais são os seus bens, quais são as suas vontades, qual é a sua disponibilidade financeira para realizar, qual o tempo que você tem para realizar aquele planejamento e aí poder te orientar para que a melhor forma ocorra antes da sua morte e após ela.